No Radar Vascaíno está de volta, eu sou o Edinho RJ. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja um membro aqui do canal. A partir de R$ 2,99 você se torna um membro e ajuda o canal assim a permanecer no ar. Você também tem a opção do Pix. O Pix do canal é no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. No Instagram, no Radar Vascaíno, no Twitter, @radar_vascaíno e no Facebook, no radarvascaíno.edinho.rj. Bem, meus amigos, a situação na qual está passando o nosso clube é uma situação muito, mas muito grave, de extrema gravidade. Os dirigentes lá que se encontram, não sei por que estão tomando essas atitudes e realmente está na hora de se ter um basta em relação a isso. A gente não pode ficar assistindo a degradação do clube e assistir o que é pior, a morte do clube de mãos atadas. Ontem a diretoria se disse surpreendida com a atitude do juiz lá do TRT, que tinha dado aquela punição, a penhora lá de 93,5 milhões de reais. Aí, a Mais Vasco, que está à frente do clube, resolveu soltar essa nota aqui. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que ainda não foi intimado da decisão proferida ontem, no caso, no dia 17/8, pelo juiz gestor do CAEX, e se reserva o direito de combater esta decisão no momento oportuno e pelas vias judiciais próprias. No entanto, o Vasco desde já presta os seguintes esclarecimentos. A surpreendente decisão do juiz gestor da CAEX, Dr. Fernando Reis de Abreu, inviabiliza completamente o funcionamento do Vasco e o cumprimento de suas obrigações mais básicas, além de impor a liquidação de ativos operacionais do clube. Na prática, a decisão, de forma absolutamente assodada, pretende decretar o encerramento das atividades de um clube que tem a quinta maior torcida do país e que se dispõe de todas as condições necessárias para reverter o atual estado de crise econômico-financeira, como vem demonstrando no presente exercício social. Ressalta-se que esta decisão vai na contramão do momento vivido pelo futebol nacional, especialmente se considerarmos que há uma semana entrou em vigor a Lei da Sociedade Anônima do Futebol, pelo qual o legislador criou meios para assegurar a viabilidade dos clubes brasileiros, incentivando sobremaneira o ingresso de novas receitas e estimulando o desenvolvimento do esporte desde as suas divisões de base, como vetor do conhecimento econômico social. É uma nota um pouquinho extensa que o Vasco emitiu ontem, surpreso à imposição feita pelo TRT para que fosse liquidado à vista o débito do Vasco, aquele débito do ato trabalhista. E essa atitude da diretoria pegou de surpresa até os próprios aliados. Segundo Júlio Brandt em seu Twitter, ele disse assim: "Não entendi a nota. Boa parte da equipe financeira é a mesma da última gestão. Não sabia de nada? Difícil de acreditar. Nós que nunca fomos gestão, sabíamos e prometemos não usar o discurso de herança maldita, mas trabalhar para resolver. Menos desculpas e mais resultados.
Aí ele colocou o seguinte: ao tomar posse há pouco mais de 6 meses, a atual gestão do Vasco se deparou com a maior crise da história da instituição e tem tomado todas as medidas necessárias para cumprir com suas obrigações e recuperar sua credibilidade. Essa mesma situação é vivida por outras instituições, públicas ou privadas, Brasil afora, e requer tempo e muito empenho para sua resolução, principalmente no desafiador cenário pandêmico que vivemos. Essas foram as palavras do Júlio Brandt em seu Twitter. Por outro lado, o Levenciano não ia deixar por menos. E aí o presidente verdadeiro do clube disparou o seguinte: pior que a penhora centralizada de todos os créditos trabalhistas do Vasco é uma nota que, em vez de dizer simplesmente que o clube vai recorrer pelo excesso, diz que com essa execução o clube se torna inviável e que a decisão está na contramão da nova lei de sociedade anônima de futebol, o que sugere que esta gestão fake só vê solução para o Vasco vendendo seu futebol, por não ter competência suficiente em captar recursos para o clube ser gerido de forma autônoma. Parece ficar evidente nesta nota o porquê do interesse em apequenar o clube, demitir funcionários e reduzir a operação. O projeto Somamos estudou todas as alternativas de solução financeira para o Vasco e chegou à conclusão que o melhor para o clube e o vascaíno agora não é a venda de ativos, muito menos do seu futebol, mas investimentos financiados. Sigo à disposição do clube para implementar o projeto na sua integridade, mesmo com tanta perversidade por parte dos que lá estão, única e exclusivamente por amor ao Vasco e aos vascaínos que não suportam mais ser tão envergonhados. E pelo meu compromisso com a verdade com todos os vascaínos, não há nada de surpreendente em sua decisão de penhora em um processo de execução que os compromissos não foram cumpridos. Pelo contrário, é uma decorrência natural do processo de execução. Não se permitam enganar pelo discurso de vitimização de quem assumiu conhecendo os problemas do clube e não tinha um planejamento realmente eficiente para buscar resolvê-los, mas apenas queria ostentar sua vaidade e orgulho ao custo da tristeza de milhões de vascaínos de todo o Brasil e do exterior. Lamenta-se. Bem, essas foram as palavras do Levenciano e a primeira do Júlio Brandt com relação a essa situação na qual a diretoria do Vasco se encontra no momento. Por outro lado, em outro discurso, o Sérgio Frias, que também concorreu à eleição, soltou um vídeo ainda há pouco lá no Instagram e eu vou colocar ele aqui para você. Veja a indignação do Sérgio nesse vídeo. A situação do Vasco é inédita e ridícula na Série B. O clube, como todos estão vendo, rui a cada decisão judicial. Vocês que estão lá perderam a eleição da mesma maneira que eu perdi. A eleição foi ganha pelo candidato que tem um projeto. Vocês tiveram a oportunidade e cometeram simplesmente o estelionato eleitoral. Estamos na antevéspera do aniversário do Vasco. Tenham bom senso. Saiam via justiça, considerando de fato quem ganhou as eleições, que seja o presidente do Vasco para tocar o clube nesse caos criado por todos vocês. Se puder, ajudem. Se não puder, não atrapalhem. Mas vivenciem essa situação do Vasco de hoje como algo que precisa ser revertido, resolvido. Não existe mais projeto de poder. O nosso projeto tem que ser o Vasco. E se o projeto de Vasco de vocês não funcionou e não passou de um estelionato eleitoral, que esse projeto, feito por um outro candidato que os venceu nas urnas, seja ele que leve o Vasco a uma tentativa de recuperação da situação, como eu disse, esdrúxula e inédita em que vivemos institucionalmente e também no âmbito esportivo.
Saudações vascaínas a todos. Casaca. Pois bem, tá aí o depoimento do Sérgio Frias, que ele colocou ainda há pouco lá em seu Instagram. E eu gostaria que você comentasse sobre tudo isso que está acontecendo na política do Vasco. Essa gestão da Mais Vasco que tomou o clube de assalto e que está, né, nos envergonhando cada vez mais e fazendo a gente passar um problema sério. Essa 10ª colocação na Série B é a coisa mais ridícula que poderia acontecer na vida nossa. Só falta cair para a Série C. Aí, meu irmão, é para fechar o tubo. Para completar a situação, o juiz parece que aumentou, né, a dívida que o Vasco tem, ou seja, a penhora passou a ser maior devido à reclamação do Vasco. A Justiça aumenta bloqueios contra o Vasco em execução de quase 100 milhões. Juiz reagiu à nota do clube. Na manhã desta quinta-feira, o juiz Fernando Reis de Abreu, gestor da centralização do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, o TRT1, atendeu parcialmente aos novos pedidos da Comissão de Credores, antecipados pelo Esportes News Mundo, isso é uma matéria deles, e aumentou os bloqueios contra o Vasco no regime especial de execução forçada, o REF, de quase 100 milhões de reais. Inicialmente, o juiz reagiu à nota publicada pelo Vasco na última quarta-feira. Na oportunidade, o Cruz Maltino detonou a decisão dele, afirmando que a mesma, abre aspas, pretende decretar o encerramento das atividades, fecha aspas, e, abre aspas novamente, inviabiliza completamente o funcionamento do Vasco, fecha aspas. Na nova decisão desta quarta-feira, sem citar a nota oficial, o juiz reagiu e respondeu à nota oficial do Vasco. O magistrado afirmou que, abre aspas para ele, tem a consciência de que não pode esquecer os trabalhadores ativos como se não existissem, fecha aspas, e que, abre aspas novamente, não interessa ao judiciário a extinção da empresa, estando dentro do dever deste juiz gestor da centralização bloquear apenas percentual razoável das receitas, fecha aspas. Ao seguir com a nova decisão de aumento dos bloqueios até o limite atual, R$ 93.579.695,94, que ainda será atualizado após checagem da contadoria do TRT1, o juiz bloqueou agora também as seguintes fontes de receitas do Vasco. 30% das receitas junto à Capa, fornecedora de material esportivo do Vasco. 30% das receitas junto à Konami, responsável pelos jogos eletrônicos com uso das marcas do Vasco. 30% dos bloqueios junto ao mercado Bitcoin, devido ao produto denominado Vasco Token. 30% sobre a parte do Vasco pela venda de Marrone pelo Atlético Mineiro ao Midtjylland, da Dinamarca. 30% dos créditos repassados pela Caixa Econômica Federal devido a loterias ao Vasco como a Time Mania e a Loto Gol. 30% dos créditos do Vasco oriundos da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, o CNRD. 30% dos créditos junto à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ. Foram indeferidos os seguintes pedidos da Comissão de Credores contra o Vasco. 70% dos créditos que o Vasco recebia estrangeiros via Banco Central do Brasil em possíveis mecanismos de solidariedade, bloqueio junto à CBF nas transferências e registro dos jogadores do Vasco até que o juiz do REF autorize, visando retenção de percentual da negociação dos atletas. Sobre o bloqueio junto à CBF nas transferências e registro dos jogadores do Vasco, até que o juiz do REF autorize, visando retenção do percentual de negociações dos atletas, o magistrado optou por apenas determinar que, abre aspas, comunique qualquer cessão temporária ou definitiva, bem como seus termos e condições financeiras de cada cessão, sob pena de crime de desobediência, fecha aspas. A penhora inicialmente já tinha sido deferida sobre diversas fontes, de acordo com o magistrado, até chegar ao limite total do REF. Foram elas:
Grupo Globo e Record TV, pelos direitos de transmissões dos jogos do Vasco, bloqueio de contas online do clube, além de créditos sobre premiações e classificações em torneios da CBF, programa de sócio-torcedor Vasco TV, Banco BMG, TIM, Avan e Ambev. Também havia sido deferida a penhora em imóveis do Cruz Maltino. O Vasco já entrou com 2 recursos contra o REF, pedindo liminares e efeito suspensivo também antecipados pelo Sport News Mundo, mas ambos ainda sem decisão. O REF é o passo seguinte no trâmite de quando um plano especial de pagamento trabalhista, o PEPT, mais conhecido como ato trabalhista, é cancelado com a decisão de penhora imediata da garantia então ofertada pelo clube no PEPT. Este valor foi acolhido por meio da Comissão de Credores do TRT1. Segundo o TRT1, o regime especial de execução forçada REF consiste no procedimento unificado de busca, constrição e expropriação de patrimônio, a fim de adimplir a dívida consolidada do devedor com relevante número de processos em fase de execução, otimizando as diligências executórias que doravante serão realizadas de forma convergente em um único processo piloto. Com isto, todas as penhoras trabalhistas individuais estão suspensas, com elas agindo somente por meio deste REF. Portanto, meus amigos, essa é a situação caótica ao qual o clube está passando. E vamos pedir muito em nossas orações para que isso possa ser resolvido o mais rápido possível, antes que o clube realmente venha à sua extinção, que é o que parece que essa atual gestão está querendo fazer. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora, e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!